um trabalho muito elegante de 2002, do Chandler, que foi um trabalho muito importante para a unidade que eu coordeno, que foi a partir desse trabalho que a gente mudou o processo assistencial. Antes de 2002, um recém-nascido pré-termo só ia no peito se houvesse duas situações. Se houvesse um peso maior que 1,600, ele tivesse mais de 34 semanas. Contudo, esse trabalho do Chandler, muito elegante, muito desenhado, randomizado, com 2 grupos, o que ele coloca para a gente no seu preâmbulo? Que no feto ele abre a boca com 7 a 8 semanas, que ele tem produção da língua com 13 semanas, que ele suga com 15 semanas e que ele deglute líquido amniótico com 12 a 14 semanas. Então, essa rotina de sugar acima de 34 semanas, ele quis visitar, ele quis verificar se pode ser diferente. Ele pegou crianças com menos de 30 semanas que estavam com dieta plena e fez 2 grupos. Oportunizou a sucção, com controle de sinais vitais, intercorrências. E o que ele viu? Que oportunizar a sucção desenvolve a habilidade da criança e não tem perda de peso e garante uma sucção efetiva com diferença de ao menos uma semana. Então, esse trabalho foi o trabalho que iniciou a mudança de uma rotina dentro da unidade, né? Esse é um outro trabalho que foi feito na Suécia. A Suécia tem muito trabalho sobre a oportunização do neném no peito da sua mãe, de 26 a 31 semanas, só precisava estar estável do ponto de vista respiratório e hemodinâmico, e ele conclui que é muito importante o contato pele a pele, e com 35 semanas, todos os estudos estavam sugando efetivamente. É um trabalho de 2008. E aí eu compartilho com vocês a linha do tempo, que eu acho muito importante a gente ter a linha do tempo, a história nos ensina muito, né? Aqui é uma foto de 2006, não é mais assim que a gente fixa a sonda. Isso aqui tem data, porque foi uma máquina fotográfica, para mostrar para vocês que aquele trabalho do Chandler de 2002 foi a força motriz para a gente revisitar esse tema e esse paradigma de que menos de 34 não pode, menos de 1.600 não pode, né? Foi aqui que tudo começou. E eu compartilho como é que está agora, em 2002, né? Isso aqui, agora a gente tem filme, né? Agora tem celular que filma, e aqui a gente tem um nenenzinho pré-termo, tendo a oportunidade de ir no peito da sua mãe, e isso é muito importante para ele, e em especial para a mãe. Essa transição sonda-peito é fundamental a participação da equipe, né? Esse conhecimento precisa ser compartilhado com todo mundo, e principalmente com a mãe e com a família, né? Há vários trabalhos dizendo que a mãe que não consegue ter leite, que não consegue garantir a amamentação, um percentual enorme é a participação da equipe. Isso imprime a nós uma responsabilidade gigantesca, né? O método canguru fez diferença em todos os estudos. Agora, se vocês botarem a palavra canguru em todos os estudos de tudo, ela vai aparecer. E se vocês atentarem nos congressos, nas apresentações, também está em tudo, né? A oxigenação é muito melhor quando o neném vai direto para o peito e diminui a ansiedade e o estresse da mãe. Isso aqui tem esses trabalhos todos que colocam isso para a gente, né? A melhor forma de se alimentar, claro que é a sucção, né? O alimento age, sofre já a ação das enzimas da cavidade oral, você garante respirar, sugar e deglutir. Isso tudo requer uma habilidade muito sofisticada, mas que você facilita o desenvolvimento dessa habilidade quando você oportuniza isso, né? A gente na unidade faz extended CPAP, que é CPAP estendido, exatamente para garantir o crescimento pulmonar. Então, é muito importante, as crianças vão ficar no CPAP, né? Que a gente garanta essa ida ao peito o quanto antes. Estando estável, é para colocar no peito. É muito pequeno, vai broncoaspirar. A criança não vai ter capacidade de abocanhar e fazer puxo, mas é muito importante que encoste ali. É importante para a mãe, aumenta a produção de leite, diminui a ansiedade, e você vai tendo contato com aquela microbiota do mamilo e também com algumas situações ali, vai desenvolvendo habilidade. Assim que a gente consegue chegar na amamentação.
Aqui é a nossa equipe, a fono, a equipe de físio, vendo o melhor momento para colocar. Aqui a fono, já trabalhando no neném pequenininho. E aqui uma criança no CPAP, estável, tendo a oportunidade de ir no leite no peito da sua mãe. Então, aqui eu compartilho com vocês um outro vídeo, né? Exatamente. Né, a equipe está ali, olhando o neném, está todo mundo na unidade, isso é uma coisa segura. Né? Não sei se vocês reparam, isso aqui é o pai do braço, o braço do pai, perdão, ele está participando, como eu disse, né? A família tem que ser protagonista do processo assistencial também, né? Isso é importante, né? Isso, vocês não têm noção a importância que isso é para essa mãe e para esse bebê e para a gente garantir que essa criança tenha leite materno. Aqui é um outro nenenzinho também que eu achei interessante compartilhar com vocês, né? Vai indo, vocês vão vendo, que não era nem a intenção, você coloca para estimular a mãe, para estimular o bebê, mas ela fica bem feliz, porque realmente, de fato, a criança está mamando. Então, a gente, assim, compartilha com vocês que não tem mais nenhuma dúvida. Como eu sou antiga, houve uma discussão no passado se realmente o leite materno era o adequado para o recém-nascido prematuro. Isso sim, não tem nenhuma dúvida, nenhuma. Eu presenciei essa transição da história, né? Isso é ciência e o nosso foco é o recém-nascido. Nós devemos usar todo o nosso conhecimento e lógica de trabalho para garantir o leite da mãe para o recém-nascido prematuro, para que ele consiga amamentar. Isso é muito importante, né? Eu acho engraçado que sem a mãe não tem amamentação, né? Então, esse temor de família na unidade é um temor absolutamente infundado, que ainda me causa muita estranheza, né? Aqui a gente tem o pai com seus 4 filhos, vocês não estão percebendo, mas tem um petitinho aqui, né? E estão todos aqui com o seu bebê. Isso não aumenta o risco de infecção na unidade. Aliás, eu quero compartilhar com vocês um trabalho muito elegante, que é exatamente o contrário. Essas pessoas, atapetando a criança, fazem uma competição com os patógenos nosocomiais, e a gente tem esse trabalho mostrando que descolonizou de massa. Então, por que esse temor de família não ter? Não consigo compreender, né? O temor tem que ser da equipe de saúde. Se a criança está atapetada pela microbiota comunitária, isso é maravilhoso, porque isso vai competir com a microbiota da unidade, né? E aí, assim, pediram para eu falar de amamentação para o recém-nascido prematuro, né? Como é que a gente garante leite para o prematuro? Né? Como é que a gente garante a nossa prática baseada em evidência? Só tem uma maneira, né? Estudando. Eu sempre gosto de compartilhar como é que a gente deve estudar. Encontrei isso na internet. Eu sempre gosto de compartilhar como é que a gente deve estudar, né? Eu acho que é interessante, a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar como pescar, né? Então, assim, existem as publicações que são indexadas, vamos dizer assim, e aí a gente pode ir no PubMed, que as revistas que ali estão já são revistas que passaram por um crivo. E aí você coloca uma palavra que você queira, né? Vamos dar um exemplo, cângaro. E aí vem um monte de artigo, e você, meu Deus, é muita coisa, como é que eu escolho? Como é que eu escolho o artigo que eu vou ler? Eu só tenho 20 minutos. Vocês devem usar ferramentas de melhor evidência, que vão te dar a robustez da evidência. E aí tem Oxford e Gage. E as mais robustas são as meta-análises, né? Sem dúvida, são as mais importantes. E ainda para facilitar, na Cochrane é uma biblioteca que só tem meta-análise, né? E aí quando a gente chega na Cochrane, neonatal, e lê que o canguru reduz morbidade e mortalidade no recém-nascido de muito baixo peso, isso tem uma importância e um peso tão grande que é impossível em nenhuma unidade que não implemente esse processo de trabalho está em consonância com a Cochrane, está em consonância com a boa prática, né? Aqui é só um pedacinho de uma meta-análise que eu trouxe para vocês, estou falando de leite humano, né? De garantir o leite materno, o canguru reduz ou aumenta o leite materno precocemente. Olha só, é assim que como é que a gente vê uma meta-análise? Em todos os trabalhos que foram previamente selecionados com critério, e aí a gente vê um evento não e um evento sim. Onde tiver esse balãozinho ou esse diamante é onde tem mais robustez da evidência.
Então, a robustez da evidência é que o método canguru aumenta o aleitamento precoce. Então, isso, sim, é muito importante que nós garantamos o aleitamento materno dentro da unidade. Então, assim, o método canguru não é uma religião, não é para acreditar, é um processo assistencial, é seguro, é prevenção de dano, é boa prática, deve ser um cuidado básico, está na Cochrane, tem meta-análise. Como é que a gente implementa o canguru? Muito simples, tem que começar na UTI, ter 2 cadeiras ao lado de cada leito e tem que estudar, tá? Se não conseguir estudar, essa capilaridade do conhecimento atingir a equipe, você não vai conseguir. E o mais importante, que é o tema de hoje, né? Ele aumenta a amamentação. Em qualquer estudo que vocês vejam que fale sobre a amamentação no prematuro, vai falar de canguru. Então, assim, a equipe ou a unidade que não implementa o canguru pela Cochrane não está fazendo uma boa prática baseada em evidência, e eu questiono se faz uma neonatologia de fato séria e comprometida genuinamente com o bem-estar do recém-nascido. Como é que a gente garante? É muito desafiador conseguir o leite materno numa unidade neonatal para os recém-nascidos prematuros. E aí eu posso compartilhar algumas coisas. Não existe unidade neonatal sem round, né? Não existe, né? É um momento mais importante do dia e é com a equipe multidisciplinar, que discute o plano terapêutico, cada um com o seu saber, coloca as questões. Eu, às vezes, digo assim, cadê os médicos? Estão lá passando o round. Como assim os médicos passando o round sozinhos, só os médicos? Isso não existe, né? O round é com a equipe multidisciplinar e todos devem fazer considerações sobre o plano terapêutico, né? E o papel do coordenador, dos coordenadores, é difundir o conhecimento. Esse é um desafio, né? Para que aquilo que foi conversado no round tenha capilaridade para chegar de noite, para chegar no sábado, no domingo. Isso é muito difícil, sem dúvida, né? Mas é importante que a gente trabalhe em harmonia e implementando as boas práticas, né? A gente não pode pautar o plano terapêutico em temor, eu estou com medo, ou em dogmas, né? O paciente, ele não pode padecer da terapêutica, ele não pode padecer do nosso desconhecimento, isso não é digno, né? Então, todos os saberes têm que ser compartilhados, tudo tem que ser baseado na evidência científica, isso é fundamental para a gente garantir isso. Então, assim, se eu tivesse que compartilhar com vocês e resumir como é que a gente garante a amamentação para o recém-nascido prematuro, posto que na linha da minha apresentação, no roteiro, eu falei da importância da nutrição, a importância do leite materno, que o prematuro é capaz de desenvolver sua habilidade desde que as estratégias da unidade sejam focadas nisso, que haja uma interação da equipe multidisciplinar. Como é que a gente garante isso? Primeiro, toda a equipe tem que ter o conhecimento da importância do leite materno. Isso é fundamental. As práticas assistenciais, a gente tem notícias de unidades ainda que não fazem dieta precoce, que não fazem imunoterapia, que ficam com medo de começar a dieta. Isso é muito importante. Isso, assim, é um equívoco muito importante, principalmente para os recém-nascidos pré-termos. Como é que a gente vai fazer a amamentação sem mãe? Né? Então, é separação zero. Pai e mãe não são visitas, né? O canguru é fundamental, o pele a pele é fundamental, e não sou eu que estou falando, né? Isso está na Cochrane. A mãe, ela é responsável por todos os indicadores, e eu fico impressionada. Ela é responsável pelo indicador de HOP, porque tem ômega 3 e ômega 6, de broncodisplasia, porque tem inositol. Ela devia ser tratada como uma princesa. Chegou, massagem, o que você quer comer? E, né, senta aqui, né, vamos fazer, quer fazer os números? Tinha que ser, assim, uma princesa, porque a pessoa mais importante na unidade, que garante todos os indicadores, é a mãe. E sem mãe não tem amamentação, a gente está falando de amamentação para o prematuro, né? Garantir o conhecimento para toda a equipe, né? E o round é fundamental. Desafiador, que tudo que foi decidido no round capilarize para toda a unidade, né? Isso, sem dúvida. A interação da equipe multidisciplinar, em especial nesse tópico da fone e da FIV, né? É muito importante que o neném toque o mamilo, mesmo que ele não sugue. Não, mas ele não vai conseguir, ele vai broncoaspirar. Não vai conseguir broncoaspirar, gente. O neném mínimo, não tem nem pulso. Então, assim, é importante que toque o mamilo. Isso é muito importante para a mãe, isso vai aumentar a produção, vai diminuir o estresse, estimula a produção de leite e podem saber, vai desenvolver a habilidade de sugar, que nos artigos vocês vão ler, que é a palavra skill, que é a habilidade. Se a gente oportunizar, isso acontecerá, né?
O desafio é exatamente isso, né? É a gente fazer com que todos saibam da importância do leite materno. Eu ainda vejo atitudes de menos-valia, né, para a importância veramente importante que é o leite materno, né? Rever práticas de muitas unidades que não estão em consonância com as boas práticas, né? Postergar dieta, ter medo de hipertensa, centralização, isso já cansou, né? Isso não tem mais nenhuma alicerce na literatura. Todo mundo já veio aqui falando inglês, português, em todas as línguas. Isso realmente é muito complicado. A integração com o banco de leite, nossa, isso faz uma diferença enorme, né? A equipe do banco de leite participar do round, participar das decisões, selecionar, fazer o cardápio, né? Escolher o tipo de leite para um momento diferente, né? Isso é muito importante. Outro desafio é não implementar o canguru. Isso aí é um desafio que eu não consigo compreender. Meu amigo Sérgio Marro, a Zene, tentam me explicar que isso é um processo, mas eu confesso a vocês, eu não consigo compreender, isso ainda me causa muita indignação, né? Outra coisa que é difícil são os dogmas, né? Uma situação que é difícil é essa questão de ser baseada em dogma ou em temor. Eu vejo pessoas que, assim, aprenderam na residência, meu Deus, aquilo fica tatuado, né? Porque mesmo o conhecimento avançando, e quantas coisas na história nos mostram que como o conhecimento evolui, né? Outrora fazia sangria para algumas doenças. A história, ela é tão rica de vários exemplos de como a gente precisa revisitar vários temas, mas com um único objetivo, né? De tentar implementar coisas baseadas em evidência científica. Aquilo pode ter sido evidência na época. Houve um outro estudo. Então, a gente tem que revisitar, né? As perspectivas para a gente garantir o leite materno prematuro, que eu acho que é um roteiro de como a gente pode conseguir isso, é o método canguru, a equipe interdisciplinar e a família, né? A integração com o banco de leite, as pessoas que são líderes comprometidos veramente com o bem-estar das crianças, uma preocupação genuína em fazer o que de fato é melhor, singularizar, embora a gente tenha uma coluna vertebral do processo assistencial, a se singularizar para aquela família, para aquela criança, para aquela situação, isso é legítimo, né? Isso é legítimo. Treinar a equipe, isso é bem cansativo. Treinar, mudar os conceitos, revisitar os temas, atualizar, e sempre buscar as melhores evidências para o nosso paciente, né? Isso é muito importante.